Olá, boa noite. Aqui é Felipe Mianes. Eu sou doutor em educação, mestre e doutor em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e realizo meu pós-doutorado em educação na Universidade Luterana do Brasil. Eu realizo nesse pós-doutorado estudos sobre o processo de formação de professores para trabalharem com audiodescrição na escola. Bem, eu também já fiz o meu doutorado sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona, trabalhando sobre audiodescrição em ambientes culturais. E também sou audiodescritor há cerca de 7 ou 8 anos já. Então, eu sou pesquisador e sou trabalhador na área da audiodescrição. Também sou usuário de audiodescrição na medida em que sou uma pessoa com baixa visão. E, portanto, tenho esses 3 olhares para essa técnica que chamamos audiodescrição. Eu estou com uma camiseta verde clara, com detalhes em azul na gola. Estou com fones de ouvidos pretos e o fundo é branco. O fundo da parede é branco. E a minha descrição física é que eu sou um adulto, obviamente, moreno, com uma leve para média calvície e uns quilos a mais. Isso é uma questão que vocês vão ver mais adiante, como descrever expressões faciais ou descrever pessoas, né? E saberão como descrever, mas eu já estou me descrevendo aqui para a gente entrar no clima da aula. Quando a gente fala em audiodescrição, é necessário dizer que desde o primeiro instante em que houve uma pessoa com deficiência visual, existiu a descrição de imagens. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que sempre que houve uma pessoa que não enxergasse, havia alguém que a ajudava a conhecer o mundo. Fosse em que tempo fosse. Se entrarmos um pouco na história, nós veremos que as pessoas cegas, elas têm... existem vários registros sobre as pessoas cegas e com baixa visão, mas mais especificamente sobre cegas, porque a baixa visão foi detectada ou foi determinada há pouco tempo. Então, registros, por exemplo, Homero era uma pessoa cega. Homero, enfim. E, por exemplo, nos contos da antiguidade, na Grécia, peças teatrais, né, para ser mais específico, como Édipo Rei, por exemplo, em que, eu não sei se vocês conhecem a história, mas o Édipo, ele se tornou rei, e havia uma profecia de que o rei, o próprio Édipo, mataria o pai e casaria com a mãe. Uma série de circunstâncias, não vou contar toda a história aqui, levaram o Édipo a realmente matar o pai e casar com a mãe, e se tornou o rei. Quando ele descobre isso, ele acaba cegando a si próprio e fugindo da cidade. O profeta
que disse isso para Édipo se chamava Tiresias, que também era cego. Aí a gente vê, poderia fazer uma série de análises sobre Tiresias e sobre Édipo, mas não é essa a questão aqui. Até já escrevi sobre isso em alguns outros momentos, mas muitas imagens e alguém guiando Édipo ou o Tiresias caminhando na mata, enfim, existiam imagens de cegos caminhando e de vivendo socialmente. Eles tinham acesso ao mundo dos videntes a partir de outros videntes. Claro que não é o que a gente conhece hoje como audiodescrição, mas é basicamente uma ideia de descrever imagens. Essas descrições de imagens, digamos, ou esse auxílio para as pessoas com deficiência visual, acontecia de uma maneira não técnica. Bom, os anos se passaram, isso continuou durante bastante tempo, e até os anos 70, 80, quando o Gregory Fraser, nos Estados Unidos, passou a estudar uma técnica de como se poderiam ler as imagens, ou melhor dizendo, se descrever as imagens para pessoas cegas que iam ao cinema. Então a ideia era como fazer com que as pessoas com deficiência visual tivessem acesso às imagens do cinema, como elas pudessem interpretar essas imagens. De certa maneira, essa técnica foi construída e um processo de leitura de imagens, de diretrizes básicas para audiodescrição. Então, a partir desse estudo, surgiram tantos outros um pouco depois e acabaram levando a audiodescrição para a televisão, principalmente a TV japonesa, que foi a primeira TV que fez testes de programas com audiodescrição. Não teve muito êxito e os estudos acadêmicos sobre audiodescrição continuaram. Até que nos anos 90, meados dos anos 90, início dos anos 2000, se difundiu muito mais a audiodescrição na Europa, nos Estados Unidos e até no Brasil. Claro, eu estou dando um panorama muito básico, coisas muito importantes também ficaram de fora, mas é só para situar historicamente aqui como foi a trajetória da audiodescrição. É preciso entender também que a audiodescrição está dentro de um contexto do processo de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Então, a audiodescrição não tinha tanta ressonância antes, e não tinha tanto acesso antes, e não era buscada uma forma de acesso às imagens, porque não havia legislações, não havia um clamor popular e nem movimentos sociais que reivindicassem o direito de todas as pessoas a ter acesso à cultura. Foi esse processo todo que fez com que se desenvolvesse na Europa e nos Estados Unidos a reivindicação por audiodescrição. Então os movimentos sociais passaram a reivindicar uma série de coisas e passaram a reivindicar a audiodescrição também. Bem, logo,
com o aumento da quantidade de estudos e de produtos para audiodescrição, ela passou por algumas transformações, teve algumas diretrizes, foi sendo aprimorada, e ela chegou ao Brasil no ano de 2000 com a professora Bel Machado e as pessoas que trabalhavam com ela lá em Campinas, quando ela começou a fazer descrições de filmes ao vivo para as pessoas com deficiência visual na Associação de Cegos lá em Campinas. E depois disso, claro, depois de meados dos anos 2000, mais para perto da gente agora, a audiodescrição no Brasil teve um boom. Muitos profissionais, cada vez nós temos mais profissionais trabalhando com audiodescrição, cada vez mais produtos com audiodescrição circulam no Brasil, fundamentalmente produtos audiovisuais, filmes, séries, mas nós temos muitas peças de teatro, espetáculos de dança, balé, o que a gente chama de eventos sociais, que são casamentos, partidas de futebol, formaturas e outras cerimônias. Bem, então nós temos um aumento enorme de produtos com audiodescrição, a reivindicação por esses produtos de audiodescrição, mas, claro, estamos muito longe do ideal ainda, se pensarmos na quantidade proporcional de produtos culturais que existem e da quantidade de pessoas com deficiência visual desejando acessar esses produtos. Dito isso, muito brevemente, um quadro que vocês vão ver mais detidamente em outras aulas. Quando nós falamos em audiodescrição, ela está vinculada à linguística, aos estudos da linguística. Ou seja, sua área de conhecimento é essa. Porque a audiodescrição é uma tradução. Ela é uma tradução de imagens para palavras. Ou, como direi, mais especificamente falando em termos acadêmicos, ela é uma tradução visual, audiovisual, intersemiótica, do meio visual para o meio verbal. Nós, audiodescritores, somos tradutores, mas não traduzimos exatamente o que se passa ou o que acontece. Muitas vezes nós dizemos que transformamos imagens em palavras. E isso, de fato, é verdade. Transformamos imagens em palavras. Mas que imagens são essas? Que palavras são essas? Todo o processo de tradução, ele não é linear e não é único. Se vocês pegarem um mesmo filme e derem para 10 audiodescritores, nós vamos ter 10 descrições diferentes. E vejam, eu não estou dizendo errada, eu estou dizendo diferentes. Ou seja, a AD, como nós chamamos carinhosamente a audiodescrição, pode ser feita de diversas formas. Nós temos inúmeras diretrizes que tratam sobre isso, e eu não vou ficar me detendo aqui, porque isso vai ser tratado mais adiante. Mas esse transformar imagens em palavras não é simplesmente dizer o que eu quiser, é dizer o que eu estou percebendo da imagem, informar o que há na imagem. Por exemplo, eu estou vestindo uma camisa verde claro. Eu poderia dizer que eu estou vestindo uma camisa verde claro bonita, mas eu não posso adjetivá-la de bonita.
Então, eis aqui um equívoco, porque nós não podemos interpretar. Nós temos que traduzir conforme aquilo que nós estamos vendo e percebendo. Eu também não posso dizer que eu estou com uma expressão feliz ou triste. Eu tenho que dizer a manifestação dessa expressão facial que me leva a crer que há uma tristeza. São diversas diretrizes, como eu disse, diversas que não chegam a ser normas, porque a gente ainda está... Existem algumas normativas, mas ainda a ABNT carece de divulgação dessas normas brasileiras de audiodescrição, mas nós já temos. E a audiodescrição levada para a escola, ela é uma parte desse processo. Quando se começou a fazer as pesquisas em audiodescrição, e muito voltadas para os ambientes culturais, se percebeu que esse processo de tradução de imagens beneficiava muito as pessoas com deficiência visual, que começavam a entender os filmes, que começavam a fruir as peças teatrais, que começavam a participar e a partilhar das sensações que as demais pessoas sentiam nos processos quando havia um produto com audiodescrição. E essa audiodescrição, obviamente, beneficia esse público. Não só esse público, beneficia todas as pessoas. Beneficia pessoas com deficiência intelectual, pessoas com dislexia, pessoas cegas com baixa visão, pessoas que enxergam, mas que aprendem mais pela audição. Então, alguns de nós começou a perceber que a audiodescrição poderia ser implantada na escola. A professora Eliana Franco fez algumas pesquisas com pessoas com deficiência intelectual de algumas instituições de ensino especializadas. A professora Lívia Mota trouxe isso essa questão por meio da audiodescrição com mais força ao publicar o seu livro Audiodescrição na Sala de Aula, e a levar palestras e a levar contações de histórias com audiodescrição também. Eu, quando tive no meu doutorado sanduíche, conheci uma colega de grupo de pesquisa polonesa, Anna Mazarowska, que trabalhava e trabalha ainda com audiodescrição dentro da sala de aula, audiodescrição produzida pelos alunos e para os alunos. E a gente tem uma série de coisas que podemos fazer de audiodescrição dentro da sala de aula. Por quê? A audiodescrição é também uma ferramenta de tecnologia assistiva. Ela pode ser usada como tal. A gente percebe que quando, por exemplo, um professor dá um filme numa sala de aula, ou numa turma, tem alguma intencionalidade naquele filme que está dando. É para que os alunos vejam imagens, para que eles tenham acesso ao clima da época, para que eles possam refletir sobre aquilo. E como fica a pessoa com deficiência visual que não tem acesso às imagens, por exemplo? Como fica o professor desenhar no quadro, ou escrever no quadro, ou mostrar uma folha para os alunos com alguma imagem, e aquela pessoa com deficiência visual que está na turma fica sem acesso? A audiodescrição é fundamental também nos livros didáticos, por exemplo. Porque como uma pessoa com deficiência visual, cega ou com baixa visão, vai ter acesso aos livros didáticos se não há audiodescrição nos livros didáticos? Ou descrição de imagens estáticas nos livros didáticos? Tem uma série de situações que eu acho interessante que vocês percebam como vocês poderiam enriquecer a prática de vocês descrevendo as imagens para as pessoas cegas e com baixa visão e com deficiência em geral. Pensem
nas práticas que vocês usam em sala de aula hoje e no quão inclusiva ou não elas são. Hoje em dia, os alunos com deficiência visual que entram nas turmas, nas salas de aula comuns, são geralmente tratadas a partir do viés daquilo que elas não podem. Ou seja, todos os planos de aula, todas as atividades são pensadas a partir do seguinte ponto: o que aquele aluno não consegue fazer? E aí se faz de outro jeito. Com a audiodescrição, com a descrição de imagens, a gente pode inverter essa lógica. Na verdade, sem a audiodescrição, nós deveríamos já inverter esta lógica e pensar no que o aluno pode fazer, no que é melhor para ele. Sabe como vocês podem fazer isso? Perguntem amanhã na sala de aula para os alunos de vocês, principalmente os com deficiência, o que ele precisa, do que você precisa. Talvez ele saiba mais do que nós, que somos os docentes, por exemplo. E a audiodescrição é um desses meios que ajuda a promover a acessibilidade, pensando nas potencialidades desse aluno. Se eu forneço um material em braille para o aluno, ótimo. Se tem isso na sala de aula, é perfeito. Mas as atividades, como eu disse, são pensadas na limitação do aluno. Ali não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo. Com a audiodescrição, a gente vai estar privilegiando o canal auditivo desse aluno. Eu vou estar pensando na potencialidade dele. Eu vou estar dando ferramentas a ele que ele nunca teve, que é o acesso à informação, à sensação, à percepção, e vou instigar esse aluno a querer aprender mais, porque ele vai estar aprendendo por um meio com o qual ele está adaptado, ou seja, o meio auditivo. Ele vai ter informação, ele vai ter sensação. Essas duas coisas são muito importantes na sala de aula, porque o aluno se sente pertencente à turma, não se sente excluído. Claro, eu falei muito pouco aqui sobre audiodescrição, foi uma aula muito rápida, falei muito basicamente sobre os conceitos, mas esta última parte, que é talvez a mais importante para iniciar esse curso, que eu quero que vocês pensem comigo, como com empatia. Pensem num aluno de vocês com deficiência visual. Um aluno que eu fui outrora. O tempo inteiro a gente tem imagens, profusão de imagens. E não acaba nunca. É a imagem do quadro, é a imagem do celular, é a imagem no filme, é a imagem no vídeo do YouTube que eu digo para fulano ver. São as folhas e os desenhos que ficam grudados nas paredes da sala de aula. E aquele aluno com deficiência visual não tem acesso a nada. Agora vem as apresentações de final de ano. Como ficam esses alunos com deficiência visual se eles não estão incluídos nas apresentações? Porque não há audiodescrição para eles. Porque as apresentações não são inclusivas. E que, portanto, ele pode até se apresentar quando consegue se apresentar, junto com os demais alunos. E se na turma e na escola de vocês existir pais de alunos com deficiência visual? Todos aqueles pais que enxergam achando linda a apresentação de seus filhos no final do ano, e como ficam os pais dessa criança com deficiência, que não tem audiodescrição? E como fica essa criança vendo que não pôde emocionar os seus pais? Não tem uma lei que obrigue a empatia, mas a gente pode cultivá-la diariamente. Parem e pensem o quão inclusivo vocês estão sendo em suas práticas diárias. O quão vocês descrevem as imagens para os alunos de vocês.
Vocês já tiveram alunos com deficiência visual? Já os levaram para passear pela escola, mostrando a escola? Já os levaram para passear pela própria sala de aula, descrevendo a sala de aula, descrevendo os colegas deles? Eu sei que nós temos inúmeras atribuições, atribuições que por vezes nos tomam muito tempo, mas precisamos pensar nesses alunos com deficiência visual. Porque a gente diz que tudo é um processo, e de fato é. Mas quantos e quantos e quantos alunos vão passar pela escola sem que tivessem acesso, ou sem que tivessem a descrição das imagens para esses alunos? É isso que eu quero que vocês percebam nesse momento e nessa aula. A audiodescrição é uma técnica de tradução, como eu disse. A audiodescrição é usada em produtos culturais, ela é usada em diversas possibilidades para as pessoas com deficiência, mas nós podemos sim empregar essa descrição de imagens, por mais que saibamos pouco, e estamos aqui nesse curso para aprender a como fazer audiodescrição na sala de aula. Teria tantas coisas que eu poderia trazer aqui sobre a composição da equipe de audiodescrição, como as modalidades de audiodescrição, mas isso eu acho que são cenas do próximo capítulo. O mais importante é que vocês reflitam sobre as possibilidades que os alunos de vocês podem ter quando vocês chegarem na sala de aula amanhã e descreverem a imagem de um livro didático. Vocês não são audiodescritores. A gente sabe disso. E vocês estão estudando para descrever imagens. Mas por mais que seja uma descrição sem técnica, ela vai ser melhor do que o não acesso desse aluno. Então nós precisamos pensar em que nós necessitamos ir adiante nessa caminhada. É que esse curso vai ser fundamental para cada um de vocês e para que cada pessoa, para que cada aluno, para que cada indivíduo com quem vocês falem sobre isso possam levar essa ideia adiante. Vamos descrever as imagens para as pessoas com deficiência nas salas de aula. Não só os alunos com deficiência, mas também os alunos sem deficiência se beneficiam da descrição de imagens. Isso a gente vai ver mais adiante. E o mais importante, e para finalizar, porque o meu tempo hoje, eu gostaria de ter falado tantas outras coisas, mas a gente, enfim, fica a possibilidade de falarmos por mais tempo, mais adiante, em outros momentos, e estamos aqui para que a gente possa aprender juntos sobre isso. Então, eu finalizo dizendo que foi para mim um prazer ter estado aqui com todos vocês. Como eu disse, eu gostaria muito de ter comentado tanto mais coisas, mas acho que hoje ficamos por aqui. Foi um prazer ter estado com todos vocês. Espero poder continuar dialogando. Espero que a gente possa ter tantas outras oportunidades de trazer um pouco da audiodescrição. E pensem bem nos seus alunos com e sem deficiência e no quão descrever imagens é importante para eles. Então, muito obrigado. Vamos encerrando aqui a nossa transmissão. Espero ter ajudado, espero ter instigado a todos a pensarem sobre a audiodescrição. E muito obrigado por tudo. Até a próxima.